Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que damos início à celebração dos 30 anos de instalação da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Maringá. Como primeiro ato desse cerimonial, teremos agora, então, a composição da mesa principal. Portanto, as seguintes autoridades nominadas, eu convido para tomar o lugar à mesa. Primeiramente, convidamos o vereador Mário Hosokawa, presidente da Câmara Municipal de Maringá. A seguir, convidamos o desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A seguir, convidamos o Dr. Ulisses Maia, nosso digníssimo prefeito municipal de Maringá. A seguir, convidamos o desembargador federal Fernando Quadros da Silva, atual vice-presidente e presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o biênio 2023 e 25, e foi o primeiro juiz federal nomeado da Subseção Judiciária de Maringá. A seguir, convidamos o juiz federal José Antônio Savares, diretor do Fórum da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná. Convidamos a seguir o juiz federal Anderson Furlan Freire da Silva, diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Maringá. Convido também para fazer parte da mesa principal o juiz de direito José Cândido Sobrinho, representando o diretor do Fórum da Comarca de Maringá. A seguir, convidamos o Dr. Éder Fabrilo Rosa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maringá. Convido a seguir o Dr. Guilherme Maier Amin, juiz da Justiça do Trabalho em Maringá, representando o Fórum Trabalhista e a Associação dos Magistrados do Trabalho. A seguir, convidamos o Dr. Pedro Rogério Pinheiro Zunta, procurador regional do Estado do Paraná, em Maringá, neste ato representando o governador Carlos Massa Chatim Júnior. A seguir, convidamos o senhor José Carlos Barbieri, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ACIM. Obrigado. Por favor, pode sentar, pessoal. Muito obrigado. O cerimonial dessa nossa celebração dos 30 anos, gostaríamos de registrar e agradecer a presença do desembargador federal Luiz Carlos Canali, do desembargador Cleiton Maranhão, Dr. Fabiano Lúcio Lamin, delegado da Polícia Federal, doutora Karen Penha de Moraes, gerente executiva do INSS de Maringá. Nossos agradecimentos também ao Dr. Manuel Ricardo Neto, procurador regional da Fazenda Nacional em Maringá. Dr. Rogério Aparecido Bernard, prefeito de Ângulo, presidente da AMUSEP, no qual também representando todos os prefeitos da nossa região. Agradecimento também ao prefeito da cidade de Munhoz de Melo, Dr. Marcondes
Araújo da Costa. E também nossos agradecimentos à doutora Gisele Mendes, vice-reitora da Universidade Estadual de Maringá, a nossa UEM. Agradecemos também às senhoras e senhores vereadoras e vereadores, às desembargadoras e desembargadores, às diretoras e diretores do Fórum, às magistradas e magistrados, representantes do Ministério Público, as procuradoras e procuradores, defensoras e defensores, advogadas e advogados, delegadas e delegados, as superintendentes, militares, membros do Poder Executivo, parlamentares, representantes de órgãos federais, de associações, de universidades, servidoras da Justiça Federal e desta Casa, e também na ativa ou aposentados. E também um agradecimento ao público geral que vieram prestigiar esta solenidade. A seguir eu passo a palavra ao vereador Mário Hosokawa, presidente da Câmara Municipal de Maringá. Boa noite a todos. Eu quero, neste momento, saudar o nosso ilustre prefeito do nosso município, Ulisses Maia, o presidente do TRF4, doutor Ricardo Teixeira, o Fernando Quadros, que é o presidente eleito, não sei quando é que vai tomar posse, mas é o presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor Anderson Furlan, o diretor do Fórum da Justiça Federal da nossa cidade. Saudando-os, eu quero estender a minha saudação a todas as autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo aqui presente, e dizer que é uma satisfação muito grande aqui na nossa casa estarmos aqui neste momento celebrando os 30 anos de instalação da Justiça Federal em nossa cidade. Eu quero convidar a todos para que nos coloquemos de pé nesse momento para ouvirmos o hino nacional e, na sequência, o hino Maringá. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra
gentil, do norte do Paraná. És orgulho do Brasil, nossa amada Maringá. És orgulho do Brasil, nossa amada Maringá. E o encanto de hoje é retrato das belezas que Deus espalhou, como bênçãos do céu sobre o mato, que a tua grandeza enfeitou. Há em ti o perfume das flores, a poesia de todas as vidas, e uma luz que acende fulgores, clareando teus novos caminhos. Linda flor, a mais gentil, do norte do Paraná. És orgulho do Brasil, nossa amada Maringá. És orgulho do Brasil, nossa amada Maringá. Nós pedimos a todos que retomem seus assentos. Nós queremos, em nome do Poder Legislativo da nossa cidade, em nome de todos os vereadores, parabenizar, neste momento, a Justiça Federal da nossa cidade, que, ao longo desses 30 anos de existência, tem prestado relevante serviço à comunidade maringaense. E agradecer principalmente ao Dr. Anderson Furlan por ter me dado essa honra de fazer a abertura dessa comemoração tão importante para a nossa cidade e também para a Justiça Federal. A partir desse momento, eu passo a presidência dessa cerimônia ao desembargador federal, Dr. Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por favor. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao vereador Mário Massal Hosokawa, presidente da Câmara Municipal de Maringá. Com muita honra e muito orgulho, recebemos esta oportunidade de comemorar os 30 anos da Justiça Federal na Casa do Cidadão e da Cidadã maringaenses. Isso é expressivo, porque representa o acolhimento da comunidade. Também agradecimento ao prefeito Ulisses Maia, tanto executivo quanto legislativo aqui presente, que também representa o povo maringaense, e tenho absoluta certeza, senhor presidente da Câmara, senhor prefeito, que os juízes, juízas, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, estão muito honrados com essa homenagem. A Justiça Federal já tem uma história bastante antiga. Ela nasceu ainda logo após a proclamação da República, no século XIX. Proclamada a República, ela foi criada no Brasil, em todos os estados, existiu durante algum tempo, desde do século retrasado até 1937, quando acabou extinta. Ela foi recriada parcialmente em 46 com a criação do extinto Tribunal Federal de Recursos, somente em segundo grau. E, posteriormente, em 67, ela foi novamente instalada no Brasil. Temos pouco mais de 55 anos de história nessa segunda fase, mas uma história bastante rica. E ela passou por um processo de expansão na década de 1980 ainda, e principalmente na década de 1990, quando essa criação de varas em diversas cidades foi incrementada. As cidades mais importantes foram contempladas com varas federais, e assim nasceu a Vara Federal, a subseção judiciária
de Maringá. Já são 30 anos que acompanhamos com muita proximidade. Eu, Zildor Fernando, que foi o primeiro magistrado federal dessa vara de Maringá, Zildor Canali, que está aqui conosco também, ingressamos há 30 anos também na Justiça Federal. Então, acompanhamos toda essa história e já tive a honra de comparecer em algumas ocasiões, seja a lazer, seja a trabalho, em Maringá. Estive como corregedor também, e a cada vez que aqui compareço, constato a pujança dessa terra, resultado do trabalho diário, do denodo, do povo que aqui reside. Maringá hoje é um dos maiores municípios da região sul do Brasil, creio que o 7º, mais ou menos, em população, na região sul do Brasil, e o PIB também muito expressivo, um dos maiores do estado do Paraná, e a presença de 6 varas federais bem demonstra isso. Nós temos pouquíssimas cidades na região sul do Brasil com tantas varas federais. Nós temos Porto Alegre, Curitiba, cidades maiores, que têm 20 e tantas varas, 26 e 23, 24. Temos Florianópolis, que é capital, com 9 varas. Temos Londrina, 8 varas. E temos Maringá, Novo Hamburgo, Joinville, salvo engano meu, com 6 varas. Ou seja, são subseções de grande porte, exatamente porque há uma representatividade muito grande, uma atividade econômica expressiva, há todo um sistema de justiça constituído, com advocacia forte, e é importante comemorarmos essa data. Isso é uma história já de longa duração, que vai se perpetuar, e temos absoluta certeza que a Justiça Federal de Maringá, por intermédio de seus servidores, servidoras, magistrados e magistrados aqui presentes, vai continuar se esforçando para prestar uma jurisdição célere e de qualidade. Com isso, eu dou as boas-vindas a todas e a todos a esse encontro de celebração da instalação da subseção judiciária de Maringá. E passo desde logo a palavra ao juiz federal José Antônio Savares, diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Dr. Ricardo Teixeira, do Vale Pereira. Peço licença, desembargador, nosso presidente Ricardo, para cumprimentar inicialmente o nosso prefeito da cidade de Maringá, prefeito Ulisses Maia. É um prazer revê-lo. E mais uma vez, com espírito fraterno e numa atmosfera. O Pedro está por aí, Robertson? O Pedro é nosso responsável de som lá na Seção Judiciária do Paraná. Eu dizia, senhor prefeito, uma alegria revê-lo, uma vez mais um espírito fraterno e numa atmosfera de cooperação entre as instituições e também a comunidade. Quero também cumprimentar de maneira especial o presidente da Câmara, o vereador Mário Hosokawa, e agradecer pela sessão da casa, pela linda casa que acolhe um evento da Justiça Federal do Paraná, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vereador Hosokawa, presidente da Câmara, agradeço em nome dos nossos magistrados e dos nossos servidores. Cumprimento o desembargador Fernando Quadros, nosso presidente eleito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E é interessante porque estamos aqui comemorando 30 anos e temos 3 presidentes numa perspectiva histórica. O presidente em exercício,
desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, desembargador Fernando Quadros, nosso presidente eleito, que toma posse dia 23 de junho próximo, e presidente Tadá Quirose, que foi presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que, à época da instalação da subseção judiciária, exercia a função de diretor do foro da seção judiciária do Paraná, função que, ora, com elevada honra, eu assumo e me encontro nesse exercício. Quero saudar de maneira, presidente Ricardo, muito fraterna também os queridos colegas que funcionam aqui na subseção de Maringá, doutor Giacomo, doutor Pedro, doutora Vanessa, doutor Kleber, doutor Sócrates, doutor Cristiano, doutor Alexei, doutor Braulino, doutor Emanuel, doutor Marcos. E, se Vossa Excelência, doutor Ricardo, perceber, há um assento sobrando ali. Na última remoção, doutor Anderson, estimado amigo, doutor Adriano José Pinheiro logrou êxito no seu pedido de remoção. Então, eu consulto o presidente Ricardo se o doutor Adriano, que está ali um pouco acanhado, se ele pode já se sentir como um juiz maringaense, ele que maringaense é. Evidentemente. Apenas para prosseguir, bem-vindo, doutor Adriano Maringá, cumprimentar meu querido amigo, doutor Anderson Furlan, diretor do foro da subseção de Maringá, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, um estimado parceiro de tantas iniciativas, e me enche de gozo o coração, de alegria o coração, poder dividir mais esse momento importante em nossas existências e tê-lo como parceiro, meu caro amigo. Gostaria de agradecer, sem ser enfadonho, mas é necessário agradecer, ao estimado amigo, o presidente da Comissão de Gestão e Memória, doutor Rony Ferreira, que faz um trabalho primoroso e num campo tão importante como esse da gestão de memória, sendo ladeado pela Dulcineia, nossa coordenadora, nossa supervisora da sessão de memória. Em nome deste magistrado e dessa servidora, eu agradeço a todos os servidores e magistrados que participaram da comissão organizadora e que, de alguma forma, colaboraram para esse acontecimento. Nosso coordenador do som na sessão judiciária do Paraná, o Pedro, senhor prefeito, Pedro Silvestre, ele fala assim que ele fica muito tenso até a hora que toca o hino nacional. Depois que toca o hino nacional, ele já fica tranquilo. Então, Pedro, acho que podemos já ficar relaxados e saber que tudo deu certo, é isso? Por fim, uma homenagem à comunidade jurídica, à comunidade política, à comunidade de Maringá. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer saudação à pessoa de um querido amigo, o advogado José Carlos Cal Garcia Filho, nosso contemporâneo, desde criança, em estudos primeiros, o pai do Dr. José Carlos, era presidente à época, Dr. José Carlos Cal Garcia, era presidente à época em que foi instalada a subseção judiciária de Maringá. Então, Carlão, receba também um grande abraço, nossos cumprimentos, e na sua pessoa tomo a liberdade de cumprimentar a comunidade maringaense, em especial a comunidade jurídica. Agradeço uma vez mais a acolhida, parabenizo o Maringá pelo encanto que expressa em cada momento, em cada ato da sua história. Parabenizo a todos os colegas pela trajetória de sucesso e pelas conquistas que marcam a cada tempo aqui nessa subseção. Muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o nosso prefeito de Maringá, doutor Ulisses Maia. Senhoras e senhores, boa tarde.
ao lado do presidente da Câmara Municipal, que já fez as boas-vindas. Queremos saudar todas e todos presentes em nossa cidade e dizer que estamos extremamente honrados com a presença de tantas personalidades, sobretudo da nossa Justiça Federal. Muito obrigado pelo privilégio de estar ao nosso lado neste momento histórico. Comentando, senhor presidente, desembargador Ricardo Teixeira, atual presidente do tribunal, desembargador Fernando Quadros, que foi presidente a ser empossado, como sabemos, o nosso primeiro juiz aqui da Justiça Federal de Maringá. Eu tinha recém me formado em Direito, muito jovem, me lembro perfeitamente deste momento. É um prazer receber o senhor hoje de volta à nossa cidade. E ao lado do seu filho, jovem como o senhor era na época. Então, na pessoa dos dois desembargadores, quero comentar todos os demais desembargadores, desembargadoras que nos honram com a presença em Maringá, doutor juiz federal, doutor Savares, sempre com muita gentileza, contribuindo com a nossa cidade, um dos que ajudaram muito na implementação do SEI aqui, tanto na Câmara de Maringá, quando fui presidente em 2013, uma das primeiras câmaras do Brasil, né, e também o nosso conterrâneo, amigo e respeitado juiz, doutor Anderson Furlan. Muito obrigado, doutor Anderson, pessoa dos dois juízes, comentar a todos os demais juízes, juízas, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar ao lado de vocês. É com uma grande honra participar da celebração dos 30 anos da implantação da Justiça Federal aqui em Maringá. Primeiro, na qualidade de prefeito da cidade, representando assim a necessária harmonia entre os poderes, já que é uma tradição em nossa cidade a pluralidade de funções estatais com unidade de propósito. Em segundo lugar, por ser advogado formado na nossa Universidade Estadual de Maringá, concluindo o curso no mesmo ano da promulgação da lei que criou a nossa subseção aqui em Maringá. Além disso, temos aqui presente também o desembargador aposentado da Justiça Federal, doutor Tadaki Hirose, que era diretor do foro à época da instalação da subseção e que hoje recebe, logo mais ao final dessa sessão, merecidamente o título de cidadão honorário de Maringá. Aliás, o presidente TRF4, à época, também possuía estreitos laços com a nossa UEM. O desembargador José Carlos Cal Garcia, de saudosa memória, foi reitor da nossa universidade na década de 70, que hoje está a nossa atual vice-reitora. Desde a sua implantação, a subseção ocupa o mesmo endereço em nossa cidade, ali na esquina da 15 de novembro, com a Duque de Caxias, no edifício Najib Nami. E desde seu primeiro dia de funcionamento, ela cumpre o objetivo de melhorar e ampliar continuamente a prestação jurisdicional em nosso município e região. Assim, estrutura-se o Poder Judiciário de maneira geral, ramificado, porém jamais dividido. A implantação da subseção em Maringá há 30 anos representou e continua representando o compromisso e o esforço da Justiça Federal em dotar nossa Maringá e região de um instrumento apropriado para atender aos jurisdicionados. Estamos muito honrados mais uma vez e quero fazer uma saudação muito especial, e o vídeo com certeza mostrará, mas agradecer aos juízes e às juízas que atuaram aqui em nossa cidade, desde o Fernando Quadro, mas gostaria de destacar aqui o doutor José Giacomo Jimenez, que ainda é jovem, dizia o doutor Savares, mas foi meu professor no curso de Direito da UEM. É uma honra, doutor Giacomo. Da mesma forma, estimado do juiz, doutor Emanuel, que conheci, estagiário de advocacia ainda, quando fazia o curso de Direito. José Carlos Fabre, que por aqui passou, fui menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil, junto com ele, no ano de 1984. E tantas outras personalidades que por aqui passaram, nas pessoas desse que agora citamos, a nossa homenagem, o nosso agradecimento e que Deus continue abençoando a todos nós. Muito obrigado.
passo a palavra agora para fazer a sua saudação ao doutor Éder Fabílio Rosa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Maringá. Oi. Boa tarde, doutor Ricardo Teixeira, presidente do TRF da 4ª Região, e doutor Fernando Quadros, presidente eleito para a próxima gestão, em nome de quem eu cumprimento os desembargadores, doutor Anderson Furlan, diretor do Fórum da Sessão Judiciária de Maringá, meu amigo, tive a honra de compartilhar os bancos da UEM e ter aula com professores como o doutor Giacomo, em nome de quem eu cumprimento os juízes aqui presentes, doutor Ulisses Maia, né, porque é nosso colega advogado também. Está com a unidade em dia, doutor? Importante. Na pessoa de quem eu cumprimento as autoridades públicas aqui presentes. Presidente Mário Sokawa, muito obrigado por nos receber novamente nessa casa. Também quero cumprimentar o doutor Zé Cândido Sombrinho, diretor do Fórum aqui de Maringá. E quero fazer um cumprimento também ao Haroldo Moraes, na pessoa de quem quero cumprimentar os servidores da Justiça Federal de Maringá, que atendem a advocacia maringaense de forma ímpar. E quero aproveitar, doutor Anderson, só para saudar brevemente a todos que compõem a Justiça Federal, no âmbito municipal, estadual, federal, porque é a Justiça Federal para onde o brasileiro e a brasileira que está no final da vida se socorre para ter um fim de vida mais digno através da questão previdenciária. É a Justiça Federal que resolve situações de moradia, é a Justiça Federal que se preocupa com a distribuição mais justa dos impostos, freando muitas vezes a sanha fiscal do Estado brasileiro e dando ao jurisdicionado um pouco mais de justiça nessa questão. Então, eu quero dizer que é muito satisfatório estar aqui comemorando 30 anos da Justiça Federal, no mesmo ano que eu comemoro 30 anos que eu entrei na Faculdade de Direito. Foi no mesmo ano. Então, assim, minha história está intrinsecamente ligada à Justiça Federal. Está certo que é meio puladinho ali, mas eu tenho muito orgulho de compartilhar com o Maringá esses 30 anos junto com a Justiça Federal. Muito obrigado. Agora, eu sei que o nosso convidado agora preferia talvez não falar, mas nós temos que ouvir uma breve saudação que seja daquele que foi o primeiro juiz federal titular da subseção de Maringá e que, em poucos dias, para orgulho dessa cidade do Paraná também, vai assumir a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutor Fernando Quadros da Silva. Por favor, a palavra é sua. Senhor presidente, muito obrigado. Meu estimado desembargador Ricardo, que é o presidente e que tive a honra de ser, e ainda sou seu vice-presidente, o nosso anfitrião Mário Sokawa, nosso anfitrião Ulisses Maia e nossos juízes federais, colegas, peço desculpa para não nominar todos, porque nós hoje, presidente da OAB, nós estamos aqui num evento e o que se espera do morador que seja rápido. E cheguei aqui em 93 e fui muito bem acolhido, nós, como o Giacomo, o Adriano, Newton, Glaci, o Maurício e o Carlos. Trabalhamos juntos com outros colegas, todos que... Mas hoje permito aqui a licença para referir esses. Foi um começo difícil, mas desde o começo, e o então vice-prefeito lembra disso, a Justiça Federal começou com o apoio total da Prefeitura de Maringá. Nós conseguimos, do município, conseguimos o prédio, os móveis e servidores para a pedido do então presidente do tribunal, Carlos Garcês, instalarmos a vara. E aí no dia 5 ou 6 de setembro, lá, os servidores tomaram posse. E eu cheguei no dia 6. E então foi desde logo um trabalho intenso, e o que eu percebi, que Maringá, o povo é muito unido. Então nós conseguimos todas essas varas, porque o povo é muito unido. E eu sempre
percebia isso e era tudo muito fácil, porque onde você vai tem um maringaense está lutando por Maringá. E para minha alegria, posteriormente, graças ao vereador aqui, Mário Verri, fui tornado cidadão de Maringá, cidadão honorário, lá nos idos 2012, não lembro, né, Mário? Para minha honra, é um título, é um dos títulos que eu mais faço questão, porque o meu filho aqui, presente Alexandre, é maringaense, nascido aqui, mas eu não era, eu era um maringaense adotado, e depois, graças à generosidade da Câmara e do proposta do vereador Mário Verri, eu me tornei cidadão de Maringá. Então, onde eu vou, quando eu estou em Brasília, o pessoal me pergunta, você é maringaense? Eu digo, sim, sou maringaense. E aí, eu não preciso explicar que eu sou por força de lei, porque força de lei é força de lei. Então, senhor presidente, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que, desde o início, assim, o nascedouro da Justiça Federal foi com o apoio da municipalidade, né, como sempre foi. Na época, chegamos aqui, eu lembro quando cheguei, era Saíde Ferreira e Mário Zocal, e tivemos assim um apoio total. E depois, claro, o tribunal, né, eu brincava, a União Federal já teve esse impulso, e agora cabe a nós buscarmos os nossos recursos federais. A União é a irmã rica, então ela tem que prover os servidores, os móveis, enfim. E por que não, senhor presidente, agora comemoramos os 30 anos, por que não sonharmos com uma bela sede, uma nova sede para a Justiça Federal de Maringá? Por que não? Nós temos que pensar no passado e também no futuro. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que foi um momento de análise, né? de alegria, de verificar que 30 anos se passaram, pensar no futuro, mas essa solenidade é plena de significação, porque passados 30 anos nós estamos aqui na Câmara, na Casa do Povo, com o prefeito. Todos nós que somos da Justiça Federal aprendemos com o grande exemplo que nós temos, o ministro e juiz federal Milton Luiz Pereira, que sempre ressaltava, foi prefeito de Campo Mourão. Então, todos nós, o desembargador Ricardo sabe disso, os nossos juízes, o ministro Milton Luiz Pereira, o juiz federal Milton, ele saiu de Campo Mourão, onde foi advogado brilhante, foi prefeito e juiz federal. E ele sempre chamava a atenção dos juízes e servidores federais, nos ensinava a importância do excelente relacionamento, da importância do relacionamento do prefeito com as instituições e dos juízes, dos vereadores, dos advogados, dos mesmos do Ministério Público, o respeito que nós temos que ter com os órgãos, o presidente da Câmara e o prefeito, porque, ao fim e ao cabo, é onde nós vivemos. Então, senhor presidente, eu agradeço muito a sua generosidade de me passar a palavra, porque nós sempre combinamos lá no tribunal que o vice só escuta e aprende, e depois vai chegar a hora dele falar, mas eu agradeço muito ao desembargador Ricardo a oportunidade, agradeço aqui ao nosso juiz, diretor do foro, Anderson, aos Savares e aos demais colegas, e desejando que seja um momento marcante e que nós continuemos, todos nós, respeitadas as diferenças políticas, ideológicas. Eu sempre brincava com os meus amigos que o bom de você vir de fora é que para você todo mundo é maravilhoso, bom e maravilhoso, e continua sendo, porque você não conhece a pessoa da escola, você não foi na mesma. E então, eu, como nasci maringaense aos meus 40 anos, com meu título cidadão honorário, então eu já nasci conhecendo todos e com aquela compreensão e tolerância, e desejo que continuemos assim. É um orgulho, e para mim foi uma grande escola, como pessoa, como ser humano e como juiz. Comecei minha carreira aqui e tive toda a generosidade e o apoio fraterno da comunidade de Maringá para, enfim, aprender, para a paciência, um juiz que estava começando, instalando uma vara federal. Então, eu fico muito feliz e desejo, né, que, além de um passado brilhante, tenhamos um futuro alvissareiro, com uma justiça cada vez mais forte, cada vez mais preocupada em entregar aquilo que as pessoas vão buscar na justiça, uma sentença rápida, um bom atendimento. Muito obrigado, senhor presidente.
nós temos aqui juízes e juízas que fizeram, continuaram fazendo história aqui na subseção de Maringá, e passo a palavra nesse momento a um dos representantes da magistratura dessa subseção, que é o nosso diretor do foro da subseção de Maringá, doutor Anderson Fulan Freire da Silva. Vossa Excelência, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente dessa casa, a Casa do Povo, como bem disse o doutor Fernando Quadros, o vereador Mário Sokawa, por nos receber a Justiça Federal nesse momento tão importante, onde ela completa 30 anos de existência aqui em Maringá. Cumprimentar o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, em nome de quem eu também saúdo todos os representantes do Executivo que aqui estejam presentes. Cumprimentar o presidente do meu tribunal, doutor Ricardo Vale Pereira. Cumprimentar também o presidente eleito do tribunal, doutor Fernando Quadros da Silva. O meu diretor de gestão judiciária, doutor José Antônio Savares, meu amigo, meu irmão. Doutor José Cândido Sobrinho, representando a Justiça Estadual, assim como também estão aqui, vejo alguns colegas, como o doutor Abílio, a doutora Roberta, que igualmente honram a Justiça Federal com a presença de vocês e todos os colegas da Justiça Estadual que aqui estejam. O doutor José Carlos Barbieri, da Ação Comercial de Maringá, o nosso colega da Justiça do Trabalho. Vejo aqui o doutor Pedro Zunta, nesse ato, representando o governador do Estado do Paraná, procurador do Estado também, meu amigo, meu colega de bancos da universidade, assim como o doutor Maurício de Mello Luizzi, que está ali, que também é procurador do Estado. Vejo aqui o doutor Éder, presidente da OAB, que faz uma brilhante gestão, igualmente todos nós, assim como o doutor Ulisses, oriundo dos bancos da UEM. Como também cumprimento aqui todos os meus amigos, eu preciso nominar um por um, porque afinal não é todo dia que a Justiça Federal de Maringá faz 30 anos. Eu começo aqui pelo decano da Justiça Federal de Maringá, se bem que eu preciso fazer uma confidência. Depois o doutor Fernando passou por Maringá, não adianta, o doutor Giacomo está aqui já faz 29 anos, né, doutor Giacomo, como juiz. Eu já estou aqui como juiz há 24, mas não adianta, onde a gente vai, só pergunto, e aquele juiz grandão que era aqui de Maringá? É o doutor Fernando. Marcou a história e não há quem tire essa honra dele de representar a Justiça Federal até hoje. O doutor Giacomo Jimenez, nosso decano de Maringá, professor da UEM. A figura do doutor Giacomo está embrincada com a sociedade maringaense. Ele trabalhou na Pernambucanas, ele foi sócio do antigo prefeito de Maringá, não sei se o senhor sabia disso, prefeito Ulisses, ele foi sócio no escritório de contabilidade, ou de advocacia mesmo, do José Cláudio, e é uma história que pouca gente sabe, mas eu preciso contar, talvez nem o Mário Verri saiba dessa, mas quando o José Cláudio estava lá no leito de morte, um dia ele acordou no hospital e pediu para chamar o vice dele, chamem o meu vice, mas quem quer ser o vice? O doutor Giacomo. Então, doutor Giacomo, o senhor representa aqui a cidade de Maringá, na Justiça Federal. A Justiça Federal se sente muito bem representada pelo senhor sempre. O doutor Pedro, substituto do doutor Giacomo, veio de Minas Gerais, tomou Maringá como sua casa, não fala em promoção, quer ficar aqui para sempre. A doutora Vanessa, nossa colega também, veio de Santa Catarina, está aqui, infelizmente, está de saída. O doutor Kleber, que é de São Paulo, também tomou Maringá como sua casa. O doutor Sócrates Herrias, que é natural de Maringá, e por aqui vai ficar, juiz da vara criminal. Doutor Adriano, que é diretama, na verdade, mas fez a Universidade Estadual de Maringá, foi contemporâneo meu, do Abílio, da Roberta, e ele estava em Maringá, foi para Florianópolis, voltou, daí foi para Curitiba, Los Angeles, e agora voltou para Maringá. Então é uma honra ter o senhor aqui de volta com a gente, doutor Adriano. Doutor Marco César Romeira, também, juiz em Maringá há muito tempo, foi promotor em Minas Gerais, mas há muitos anos, ele é de Mandaguaçu, mas há muitos anos já mora em Maringá, suas filhas nasceram em Maringá, e também atende na segunda vara já há uns 18 anos, né, doutor Marcos? Doutor Emanuel Jimenez, juiz em Maringá desde 2001, filho do doutor Jacó Jimenez, todo mundo conhece, professor, um grande secretário de turismo que o Paraná já teve, hoje está enfrentando uma doença, está inclusive internado, mas o doutor Emanuel é um orgulho, meu amigo, meu irmão, desde a época da faculdade também, foi meu substituto durante 10, 12 anos, não me aguentou, mudou de vara, foi para uma outra vara.
O doutor Braulino, que é de Guarapuava, faz parte da Grande União da Vitória, né, doutor Fernando? Também adotou Maringá como sua terra. O doutor Alexei é de Londrina, veio para Maringá, mas está voltando para Londrina. E assim como o doutor Kleber, doutor Cristiano, juiz titular da Vara Criminal, ele é de São Paulo, Presidente Prudente, mas tornou Maringá a sua casa e é uma alegria que esteja entre a gente. Queria cumprimentar todos os servidores da Justiça Federal de Maringá. Eu podia nominar um por um. Vou cumprimentar aqui em nome do Guarnieri, que trabalha comigo há muitos anos, e também do Juliano, que trabalha com o Dr. Marcos. São tantos grandes amigos. A Andréia, que estava na Justiça Federal desde 93. Então, sintam-se todos os servidores de Maringá cumprimentados. Os terceirizados na pessoa do Dr. Carlos, do senhor Carlos, que está aqui, que trabalhou com a gente muitos anos também. Queria comentar todos os prefeitos que estejam presentes, foram convidados, na pessoa do Dr. Rogério, presidente da AMUSEP. Uma alegria que o senhor esteja aqui com a gente. E eu queria dizer que eu sou juiz federal hoje, e eu peço um pouquinho para me estender, doutor Ricardo. Eu sou juiz federal hoje porque em 1993 eu comecei a faculdade de Maringá. Minha família não é de Maringá. Minha família, a raiz dela é de Paranavaí. Eu morava em Curitiba, nasci em Curitiba, mas muito cedo fui para Paranavaí. E vim fazer a faculdade em Maringá, fiz aqui o meu terceirão, depois a faculdade, e não sabia o que fazer. Eu tenho um cunhado meu que é juiz estadual desde 1980, chegou a ser corregedor, vice-presidente do Tribunal de Justiça, e eu, na dúvida, o que ia fazer da minha vida, se eu seria advogado, como o meu tio Álvaro, que ele era advogado da Caixa quando eu estava aqui em Maringá em 93. Eu resolvi ser juiz federal porque, trabalhando como estagiário da Caixa, comecei a observar os processos despachados pelo Dr. Fernando Quadros. Não é? Então, ali, eu tive um sentimento em mim que eu deveria fazer o concurso para juiz federal. Logo depois, eu vi o doutor Adriano, que passou no concurso para juiz federal, também o Sérgio, que era nosso colega da UEM, passou no concurso para juiz federal, e eu falei, é possível. Fui aluno dele na Escola da Magistratura, ele me deu valiosas dicas, comecei a estudar, e em 99 passei no concurso, e vim tomar posse em janeiro de 2000 aqui em Maringá, onde estou até hoje. Então, a minha história, assim como a do Dr. Éder, é muito ligada à Justiça Federal de Maringá. Na verdade, ela foi definidora da minha vida, a Justiça Federal de Maringá. E Maringá, nesses 30 anos que está recebendo a Justiça Federal, ela deu muito para a Justiça Federal, e a Justiça Federal também, eu acredito, que conseguiu dar muito para Maringá. Maringá é uma cidade cooperativa. Talvez, doutor Ricardo, para quem é de fora, não tem ideia, quando a gente fala aqui em Maringá é uma cidade cooperativa, não tem ideia do que significa isso. Mas o cooperativismo em Maringá é uma energia vibrante que move as pessoas. Ela move as pessoas. O doutor Ulisses sabe o que é cooperativismo, o doutor Éder vive o cooperativismo. Temos aqui o doutor Barbieri, presidente da Ação Comercial de Maringá, que vive o cooperativismo. Eu vejo aqui, o doutor Wellington, o doutor Rogério do Sicredi, né, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, do cooperativismo. O Cicobi, que foi tratada pelo Jefferson, cuidada pelo Jefferson Nogaroli desde o início, também uma referência de cooperativismo, uma das maiores instituições do Brasil. E como não falar, vejo ali, o doutor Luiz Lourenço, o senhor Afonso, não é? Eles gerem a Cocamar já há décadas, e Maringá, e a Cocamar, uma das maiores cooperativas do Brasil. Talvez sejam eles até, prefeito Ulisses, que ensinaram Maringá a ser cooperativa, uma cidade cooperativa. E esse cooperativismo corre em nossas veias, pulsa em nossos corações. Quem está em Maringá sabe o que é cooperativismo. E a Justiça Federal de Maringá, ela é também cooperativa. Nós, nesses 30 anos, sempre cooperamos. Nós, quando o professor Wilson, que hoje, o professor Wilson que está ali naquela plateia, uma referência empresarial de Maringá, ergueu o Império Educacional no lixo onde ele recolhia recicláveis quando era criança. E naquele lixo ele fundou no Unicesumar, uma das maiores e melhores instituições do Brasil, está ali. O professor Wilson também sabe o que é cooperativismo. E quantas vezes, o professor Wilson, a Justiça Federal foi chamada para ir no Unicesumar, ensinar para as crianças, para os jovens, quais eram as profissões jurídicas que eles poderiam seguir. E nós estávamos lá. Quantas vezes fomos na ASIM discutir problemas jurídicos? E nós íamos lá. Quantas vezes viemos na prefeitura, fazendo trabalhos com a prefeitura em comum acordo? Para lembrar que apenas, o doutor Ulisses sabe bem disso, o doutor Tadak, quando era presidente do tribunal, cedeu para Maringá,
no momento em que havia filas enormes de pessoas, de entidades postulando, cedeu para Maringá, primeiro para a Câmara, quando o professor Ulisses, o doutor Ulisses, era presidente dessa Câmara. Ele cedeu para a Câmara o SEI, e o SEI revolucionou a Câmara Municipal, não é, doutor Mário? Hoje, aqui, tirando esses papéis que estão aqui para falar dos nossos nomes, ou mostrar o roteiro, a Câmara Municipal não usa papel, usa o SEI. E depois ele, quando foi prefeito, pediu novamente para o tribunal, e o tribunal cedeu para a Prefeitura de Maringá, via convênio com a Câmara, de novo, um procedimento eletrônico que revolucionou hoje e desde antes a Prefeitura de Maringá em termos tecnológicos. Portanto, Maringá e a Justiça Federal têm essa simbiose, vive esse cooperativismo muito intensamente. E a Justiça Federal aqui de Maringá, eu lembro, em 93, 94, 95, eu ia na Justiça Federal tratar dos processos do SFH. O SFH era um problema. Eu aqui cumprimento o doutor Alain, representante da Caixa, que está ali ao lado do meu amigo desembargador Cleiton Maranhão, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Naquela época, o SFH era um problema insolucionável. Não vou aqui explicar o porquê. Insolucionável. Foi quando o doutor Giacomo ali teve uma ideia de fazer uma conciliação processual dentro dos processos do SFH. E qual não foi a surpresa? E essa é uma contribuição de Maringá para o sistema judiciário. Daquela experiência, depois levada a efeito pelo Erivaldo, mais aprofundadamente, se tornou uma solução para milhares e milhares e milhares de pessoas que não tinham casa própria, deviam 3 vezes o valor do financiamento do seu imóvel próprio, e graças àquela iniciativa que surgiu em Maringá, conseguiram resolver os seus problemas. Naquela época também, vivíamos a época do compulsório, do FGTS, e Maringá, a Justiça Federal de Maringá sempre atendia cada pessoa que procurava, cada advogado, da maneira mais cordata, mais educada, porque nenhum de nós aqui tem dúvida de que os juízes federais, os servidores, somos todos servidores do público. E essa é a nossa mentalidade. Maringá, nesses 30 anos, nunca teve nenhum escândalo envolvendo seus juízes, nunca teve nenhum problema envolvendo seus juízes, muito pelo contrário. Nós queremos sempre fazer parte da solução, nós estamos ali sempre para atender o cidadão, para atender as autoridades, para atender os advogados e prestar sempre o nosso melhor serviço. Nós trabalhamos de manhã, à tarde, à noite, todos os dias, os servidores suam a camisa, os juízes, para poder seguir esse exemplo republicano que eu imagino que a Justiça Federal sempre procure dar ao Brasil, o nosso tribunal, a Justiça Federal de forma geral e o Poder Judiciário, não é? De uma maneira geral, a Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual. Isso foi na década de 90. No século XXI, acho que o maior caso e mais impactante de Maringá foi quando a Justiça Federal determinou a prisão de um ex-secretário do município, e esse caso é interessante sempre falar, também depois a do ex-prefeito de Maringá, só que todo mundo naquela época dizia que a justiça não funciona, que nenhum corrupto ia preso, e aqui em Maringá, era o maior caso de corrupção do Brasil, só foi superado no mesmo ano, mas logo em seguida, por um juiz do Tribunal Geral do Trabalho, que desviou dinheiro do Fórum Trabalhista, mas até então, em Maringá, eram 100 milhões de reais desviados, e foi um trabalho hercúleo do Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Natalício, um trabalho hercúleo dos servidores da Justiça Federal da Vara Criminal, e foi determinada a prisão, mas não é só isso. O secretário, no mundo de impunidade, onde todo mundo descria, ou tinha descrença na justiça, o secretário ficou 5 anos preso, pagando pelos seus crimes, e nesse ano de 2021, o prefeito Ulisses sabe disso, nós já devolvemos mais de 30 milhões de reais, daqueles valores anteriores ainda, para a Prefeitura de Maringá, que a gente espera que seja muito bem utilizado. E, portanto, já terminando, e querendo agradecer a presença de cada um de vocês, pedindo desculpas imensas se eu não pude falar o nome de todos, como de meus colegas que vieram de fora, Dr. Rony, Dr. Gilson, Dr. Walter e outros, Dr. Nivaldo, eu queria dizer que, para o futuro, que a sociedade maringaense pode esperar da Justiça Federal o mais do mesmo, o mesmo trabalho sério, o mesmo trabalho digno, o mesmo respeito às pessoas, ao cidadão, aos cidadãos, aos advogados, a todos que venham nos procurar, seja rico, seja pobre, seja importante ou menos importante, nós estaremos lá todos os dias para poder bem servir a comunidade. Acho que essa é a nossa missão e eu quero acreditar que até hoje nós desempenhamos muito bem. Então, obrigado Maringá por ter acolhido a Justiça Federal nesses 30 anos, obrigado vereador Mário, obrigado prefeito Ulisses, obrigado a todos pela presença aqui hoje. Boa noite.
obrigado ao colega Anderson. Esse registro histórico sempre é importante dos fatos acontecidos, de todo esse tempo passado da Justiça Federal em Maringá, que foi instalada quando, como já dito, quando era diretor do foro, nosso colega desembargador Tadaaki Hirose, que é um exemplo para todos nós. Eu falei que nós temos 30 anos de justiça, ele tem muito mais do que isso, ainda do concurso nacional, foi presidente do tribunal e é um farol a iluminar o caminho de todos nós. Era presidente à época, doutor desembargador José Carlos Cal Garcia, que também foi reitor aqui da Universidade Estadual, cujo filho está, cada advogado está aqui presente, e presentes estão também desembargador Fernando, doutor Giacomo, primeiros juízes. Nós vamos escrevendo a história, essa história que mantém viva, acesa no coração de todos e de todas. Houve até, está à disposição, na página da memória da Seção Judiciária do Estado do Paraná, um vídeo institucional com momentos marcantes da Subseção Judiciária de Maringá. Foi produzido pelo oficial de justiça avaliador federal Luiz Henrique de Souza Lapa, servidor dessa subseção por 14 anos. Até em razão do adiantado, adiantado da hora, não temos que passar todo esse vídeo, são acho que 17 minutos, é isso, doutor Savares? Mas eu convido a todos e a todas para assistirem esse vídeo, que mostra muitos e muitas aqui presentes que estão para sempre na memória da Justiça Federal de Maringá. Porque eu tenho frisado isso em todas as manifestações, vivemos o tempo de justiça 4.0, tecnologia da informação, isso é um caminho sem volta, não há qualquer dúvida, mas o elemento humano é fundamental. A justiça se faz de homens e mulheres que emprestam o seu conhecimento, o seu esforço, para que o cidadão e a cidadã possam ser devidamente atendidos. E justamente para que essas pessoas que tanto trabalharam e trabalham pela justiça tenham um reconhecimento, ainda que singelo, por parte da instituição e mesmo da comunidade, é que serão feitas algumas homenagens nesse momento aos magistrados, magistradas, servidores e servidoras que deram início a essa jornada de sucesso que completa 30 anos. E assim, eu devolvo agora a palavra ao nosso colega Anderson Fluan Freire da Silva, que é diretor do foro da Subseção Judiciária de Maringá, para que proceda a essas homenagens. Não, pode ser isso. Tá bom. Doutor Ricardo, muito obrigado. Inicio essas homenagens por aquele que nos honrou hoje com a sua presença, preside essa solenidade e encerra a sua administração com muita galhardia, muita excelência, muita eficiência perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos próximos dias. Então, presidente Ricardo, como expressão da nossa gratidão por esses 30 anos da Subseção Judiciária de Maringá, receba essa singela homenagem. Da mesma forma, encerrando uma gestão que eu reputo brilhante, frente à direção do foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Quando eu falo brilhante, assim, muitos colegas talvez não saibam muito bem o que pode significar essa palavra em termos de administração. Mas o doutor Savares, desses 2 anos de gestão, ele revolucionou a Justiça Federal do Paraná. Ele fez tudo e mais um pouco, mas o mais importante, ele contagiou a administração judiciária federal da Seção Judiciária do Paraná com uma energia vibrante e positiva. Então, doutor Savares, em nome de todos os diretores do foro e também da Subseção Judiciária de Maringá, receba essa singela homenagem.
como não poderia deixar de ser, também a Subseção Judiciária de Maringá vai prestar homenagem àquele juiz diretor do foro que há 30 anos instalou a Justiça Federal de Maringá, que é o Dr. Tadak Hirose, e a ele rendemos a nossa homenagem e gratidão por aquele ato de instalação. Dr. Tadak, por favor. Gostaria de chamar também aqui à frente um querido amigo, o advogado José Carlos Cal Garcia Filho, ele que representa nesse ato a memória do seu pai, o saudoso ex-presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Cal Garcia, que determinou a instalação da Vara Federal de Maringá, que foi instalada pelo Dr. Tadak. O presidente Cal Garcia foi o primeiro... Agora, a Justiça Federal de Maringá quer prestar uma homenagem ao seu primeiro juiz, o primeiro juiz que efetivamente atuou aqui na cidade de Maringá, esse que inspirou gerações, inspirou alunos, inspirou vários colegas. O Dr. Jaco, para quem não sabe, era oficial de gabinete do Dr. Fernando Quadros, eu fui aluno e desde sempre um admirador. Então, Dr. Fernando, em nome da Justiça Federal de Maringá, receba essa homenagem. Agora eu queria chamar aqui para receber uma placa de homenagem o decano da Justiça Federal de Maringá, o nosso famoso Dr. José Giacomo Jimenez, Jack, para os íntimos, que dignifica a Justiça Federal não apenas pela atuação brilhante, pela sua humildade, mas também pelo exemplo. É o exemplo do Giacomo que guia todos nós. O doutor Fernando, esses dias, numa conversa, estava dizendo para a doutora Marga, doutora Marga, a decana do tribunal, que se aposentou, quando nós estamos aqui no tribunal agora, ele vai assumir a presidência, nós pensamos como é que os antigos agiriam, como é que a doutora Marga agiria, como é que o doutor Fábio Rosa agiria, e para nós, doutor Giacomo, é a mesma coisa. Quando nós temos um problema lá para resolver, a gente pensa, como é que o doutor Giacomo agiria nessa situação? Então saiba que o senhor é uma figura marcante e receba essa nossa homenagem. E eu queria chamar agora, já finalizando, quase finalizando, gostaria de chamar aqui os pioneiros, aqueles servidores que estavam aqui em 1993, quando a vara foi instalada, à espera do doutor Fernando. Queria chamar o doutor Adriano José Pinheiro, o senhor Everton Renato Gouveia Moreira, a Glaci Regina Pupim, e faço aqui uma menção especial para a Glaci, porque a Glaci, na época da Covid, foi internada, passou
muitos dias internada e, graças a Deus, sobreviveu e pode receber essa homenagem hoje. Então, Glaci, por favor. Além disso, Maurício. O Maurício é o homem que faz tudo na Justiça Federal. E o Newton César Feltrin, que hoje está com visual mais moderno, mas é pioneiro da Justiça Federal de Maringá desde 1993, né, Newton? Então, por favor, esses queridos amigos, venham aqui ao palco. Todo mundo que já foi na Justiça Federal um dia, nesses últimos 30 anos, em algum momento, que passou por aquela porta, deve ter encontrado, pelo menos alguma vez, uma única pessoa que durante mais de 20 anos esteve lá todos os dias, nunca faltou, ia trabalhar mesmo quando não estava bem de saúde, e ele foi o grande responsável, desde o início, por cuidar da segurança da Justiça Federal, recentemente aposentado. Senhor Carlos, por favor, venha receber aqui a homenagem da Justiça Federal de Maringá. E agora, por último, na verdade é uma placa que eu quero homenagear a sociedade civil maringaense. Com essa placa, estarei homenageando assim, os pais do cooperativismo em Maringá, o Jefferson, o professor Wilson, o Luiz Lourenço, o Wellington Machado e tantos outros colegas. Vejo ali em cima também meus grandes e queridos amigos da Polícia Federal, o Zanin, o Bettini, o Carrer. E com essa placa eu quero homenagear a sociedade civil em geral. E para recebê-la, eu tenho certeza absoluta no meu coração que todos vocês sabem que essa homenagem é devida e que essa pessoa realmente representa a sociedade civil maringaense. Queria chamar aqui o senhor Afonso Shiozaki para receber a nossa homenagem. Eu queria fazer um adendo especial, porque o senhor Afonso, ele é um homem que é vice-presidente da Gocamar, presidente da SEMA, presidente do Parque do Japão, vice-presidente da FETranspar. Eu não consigo enumerar todas as entidades que ele participa e gere e faz. Mas ele tem uma qualidade. Por mais atarefado que ele seja, quando ele está conversando com qualquer um de nós, e quem o conhece sabe disso, ele parece que o dia dele está tranquilo, ele não tem mais nada a fazer e te atende com aquilo que as pessoas hoje tentam ensinar como escuta ativa. Ele pratica isso há muitos anos, ele faz cada um que ele conversa se sentir especial. Eu tenho certeza que Maringá deve muito ao seu Afonso e a Justiça Federal também queria prestar essa homenagem. Então, seu Afonso, por favor.
Vamos dar continuidade à nossa solenidade, mas parece que o Dr. Savares quer quebrar o protocolo. O que é isso? Eu não queria interromper a música, que estava tão bonita e tão emocionante, mas eu vou tomar a tribuna um segundo. Presidente Ricardo, eu queria, e estou querendo e fazendo, quebrando o protocolo, porque todos, como todos pudemos perceber, estamos aqui diante do grande amálgama desse espírito cooperativo de que falamos tanto desde o início da sua unidade, que é o Dr. Anderson Furlan, nosso diretor do foro e nosso presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Eu queria, então, em nome dos colegas, em nome dos servidores, chamar à frente o nosso querido desembargador federal, Luiz Carlos Canali, para entregar uma homenagem ao nosso diretor do foro, Dr. Anderson Furlan, presidente da Comissão de Segurança. Dr. Canali, não me deixe sozinho. Ah, está aqui. Música! Caminhando para o final, nós temos o descerramento de algumas placas comemorativas, e a primeira é em homenagem à equipe pioneira. Convido, assim, o advogado José Carlos Cal Garcia Filho, nosso desembargador, já falecido e ex-presidente, e eventuais familiares que estiverem presentes, também podem se dirigir, bem como o desembargador federal Tadaque Hirose, nosso presidente de sempre, o desembargador Fernando Quadros da Silva, primeiro juiz dessa subseção, nosso futuro presidente, também a servidora Glaci Regina Pupim Ferreira Klockner e o servidor Maurício Ramos, para descerrarem a placa que homenageia a equipe pioneira da instalação dessa subseção. Convido agora os juízes federais Matheus Gaspar e Adriano José Pinheiro, que já atuaram aqui nessa subseção de Maringá, a descerrarem a placa em homenagem a todos os magistrados, a todas as magistradas que por aqui já passaram e também que atuam neste momento.
Convido agora para me acompanharem a descerrar a placa comemorativa desses 30 anos, os juízes federais José Antônio Savares, diretor do foro, da Seção Judiciária, Anderson Furlan Freire da Silva, diretor do foro da Subseção Judiciária, também do decano da Subseção, juiz federal José Giacomo Jimenez. E convido também, por favor, o prefeito Ulisses, nosso presidente, Dr. Mário, para acompanhar nesse momento. Caminhamos agora para o encerramento. Já tivemos as manifestações, já falei um pouco também. Não cabe uma grande fala nesse momento, pois muito já foi dito e com muito conteúdo. Mas não poderia deixar de registrar a emoção de comparecer nesse dia aqui e aprender com a lição do cooperativismo, que tanta riqueza trouxe a essa cidade, que anima o povo desta terra, que faz com que sigamos adiante. Eu tenho referido em algumas andanças por aí, em nossa região inteira, que nós aprendemos no dia a dia. E com a pandemia, que nos trouxe também muita tristeza, algumas coisas nós pudemos aprender, extraímos algumas lições. Eu, pessoalmente, entendo que nós fomos obrigatoriamente introduzidos, ou fomos obrigados a nos aperfeiçoar, pelo menos, se já tivéssemos sido introduzidos no mundo da tecnologia. A tecnologia que nós já usávamos ganhou um peso que é inegável. Mesmo as pessoas que tinham aversão, receio, passaram a utilizar desses meios para se comunicar, porque estávamos impedidos de nos comunicar. Ao lado dessa imersão no mundo da tecnologia, nós aprendemos também que o contato humano é fundamental. Nós nos vimos privados do contato pessoal durante muito tempo, famílias foram separadas e percebemos que o contato humano é fundamental. Mais do que isso, que nós podemos fazer muito usando tecnologia, mas não prescindiremos de forma alguma do contato visual, do contato com as pessoas, porque o que fazemos juntos fazemos melhor. A inteligência coletiva sobrepuja qualquer capacidade, tenho absoluta certeza. Esse elemento humano, portanto, é fundamental. E cooperação, como é exemplar aqui em Maringá, cooperação é fundamental. Colaborando, nós conseguiremos mais. Isso tem sido a tônica do trabalho da Justiça Federal, tem sido a tônica da Subseção Judiciária de Maringá, inspirada no exemplo do seu povo. Tem sido a parceria que nós mantemos, inclusive, exemplo disso, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com a Justiça Estadual, com a Justiça do Trabalho, com a Advocacia Pública, com a Advocacia Privada, com as entidades empresariais, com todos e com todas. O SEI, aqui referido,
é um exemplo dessa parceria, a Justiça colaborando de alguma maneira para que outras instituições tenham uma ferramenta ao seu dispor. Como houve essa parceria lá atrás, com a instalação da subseção e o apoio decisivo, importantíssimo do município de Maringá para trazer para cá a Justiça Federal. É trabalhando em conjunto que nós conseguiremos fazer cada vez melhor as coisas, que nós conseguiremos o aperfeiçoamento da instituição e conseguiremos o atendimento de todos e de todas. No encerramento dessa solenidade, eu também agradeço, de modo muito especial, a essa Casa Legislativa, na pessoa do seu presidente, vereador Mário Hosokawa. Muito obrigado pela deferência, pelo acolhimento nessa comemoração. Também ao prefeito municipal, doutor Ulisses Maia, que também nos acolheu aqui nesse dia para comemorar esses 30 anos de história. Tenham certeza, senhor presidente da Câmara, senhor prefeito, as demais autoridades que estão aqui na mesa, que a equipe de servidores, servidoras, magistrados, magistradas, os terceirizados, aqui tão bem representados, estagiários, estagiárias, vai continuar trabalhando com muita vontade e dedicação para oferecer à comunidade de Maringá uma prestação jurisdicional adequada. Que tenhamos muito mais anos de atividade da Justiça Federal aqui em Maringá. Nós teremos na sequência um coquetel, é isso? E pedindo licença ao prefeito municipal, pedindo licença ao presidente da Casa do Povo, eu declaro encerrada essa solenidade. Nossa, muito obrigado. Mais uma vez agradecendo a presença das autoridades já citadas pelo cerimonial. Parabéns à Justiça Federal pela celebração dos 30 anos da instalação aqui em Maringá. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns mais uma vez à Justiça Federal.